nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, chegamos a este sábado, dia 14 de setembro. Hoje nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Texto que nós acabamos de ler do Evangelho, sem dúvida alguma, para mim, uma das mais belas passagens da Sagrada Escritura, que diz que, de tal maneira, Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Importante falar hoje, no dia da exaltação da Santa Cruz, algo que o texto do Evangelho, e que se a gente fez uma leitura atenta a uma das opções da primeira leitura, porque hoje nós teremos a possibilidade de ler Números 21 ou ler Filipenses capítulo 2, na passagem de Números capítulo 1, conta a história do povo, o povo hebreu, que se impacientou contra Deus e contra Moisés e começou a reclamar, começou a murmurar, começou a blasfemar diante daquilo que Deus estava fornecendo, que era o maná. Então o povo disse que estava enojado daquele alimento e não aguentava mais. O povo queria voltar atrás. Estava dizendo que faltava pão, faltava água, já estava com nojo desse alimento miserável. Então o povo, numa revolta, murmura contra Deus, e acontece que Deus então envia as serpentes venenosas. O que acontece é que aqui tem toda uma linguagem maravilhosa para a gente compreender. Então, o povo vai, se arrepende, vai até Moisés, diz que pecou contra ele e contra Deus, e Deus então diz para Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca ela numa haste. Todo aquele que for mordido pela serpente e olhar para a serpente de bronze ficará curado. Meus irmãos, aqui tem uma simbologia, é algo que nós poderíamos dizer, fazendo uma leitura tipológica ou alegórica desse texto, sem dúvida alguma, nós vamos tirar um ensinamento, porque a alegoria diz isso, A alegoria diz aquilo que eu devo crer, a moral aquilo que eu devo fazer, e a escatologia, a anagogia, para onde eu estou caminhando. Então, para a gente entender aquilo que a gente deve crer, nós precisamos olhar para esse texto hoje da Escritura e procurar toda a alegoria que está aqui por trás da serpente de bronze. Santo Irineu de Lyon, ele fala muito da doutrina da recapitulação. A doutrina da recapitulação é o que Jesus fez. Veja, aonde aconteceu a desgraça do ser humano? Porque a desgraça nossa, meus irmãos, não é outra. A ruína do ser humano chama-se pecado. Ainda que a gente não queira falar disso, ainda que tenha pessoas que não querem ouvir isso, e pior, às vezes a gente vai em retiro pregar, tem pessoas que dizem assim: olha, pega leve hoje, Pega leve para falar do pecado, aquilo que é a ruína da nossa vida. Ora, não há conciliação entre pecado e santidade, entre pecado e Deus. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então veja, o que acontece aqui, o que ocorre aqui? Ora, a desgraça do ser humano aconteceu num jardim, se tratava da proibição
de tocar num fruto de uma árvore, ali tinha uma virgem e tinha um anjo, né? Então, a virgem era Eva, o anjo era Satanás, o jardim era o Éden e a árvore era a árvore do paraíso, a árvore que Deus tinha, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha proibido o homem de tocar. E o pecado dos nossos primeiros pais foi o pecado da desobediência. O que aconteceu? Como Jesus nos salvou? Através da doutrina da recapitulação. Ora, então uma outra virgem, não Eva, mas Maria, também é anunciada pelo anjo, não é Satanás, é Gabriel. Ela que, ao contrário da desobediência, ela obedeceu, ela disse sim, né? E através da árvore da vida, não aquela do paraíso agora, mas através de uma outra árvore, a árvore da cruz, nosso Senhor, ele então consegue a salvação para cada um de nós. É evidente que Jesus podia ter feito de muitas outras maneiras, mas segundo o próprio Santo Irineu de Lyon, aquilo que não fosse assumido não poderia ser redimido. Por isso Jesus assume toda a natureza humana e ele vem, como diz lá a leitura de Filipenses, ele na sua kênose, ou seja, no seu rebaixamento, ele vem para sofrer, e ele vem para sofrer a pior das condenações, que era praticada para o pior criminoso romano da época, que era o crime de morrer na cruz, ser crucificado. Foi isso que aconteceu com Jesus. Foi isso que ele quis. E agora não mais será um sinal. Não mais será um sinal para o povo a serpente no deserto, porque ela era prefiguração de uma nova haste que seria erguida para o mundo todo, que é Jesus Cristo subindo no altar da cruz. Jesus crucificado é um sinal, é a consumação daquela passagem de Números capítulo 21, que as pessoas olhavam para aquele sinal, para aquela serpente levantada numa haste, e elas eram curadas da picada das serpentes. Ora, nós agora, quando nós contemplamos a cruz de Cristo e cremos no sacrifício que ele fez por cada um de nós, nós somos curados não mais da picada de uma cobra, mas nós somos curados da picada do pior veneno que se chama pecado. E que Jesus, ele nos curou, ele nos redimiu pelo madeiro da cruz. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, sim, nós católicos trazemos esse sinal maravilhoso da cruz de Cristo. Aquilo que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, que a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. A linguagem do católico, ele é a linguagem da cruz. Ainda que alguns não gostem, ainda que alguns dizem, mas Jesus não está na cruz, mas esse é o sinal maravilhoso. Ele passou pela cruz, bendita a árvore da cruz, que agora é esse belo sinal erguido diante dos nossos olhos. Jesus diz, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então hoje, no dia da exaltação da Santa Cruz, é maravilhoso trazer nos nossos lares, trazer ao nosso pescoço, trazer diante da nossa casa o símbolo da vitória de Jesus sobre o inimigo, sobre a morte, sobre o pecado, que é a cruz de Cristo. Jesus derrotou Satanás, foi na cruz. Foi na cruz que Jesus derrotou Satanás. Não foi em outras realidades. Foi na cruz. Foi pelo sacrifício da cruz. Por isso, Jesus crucificado, a cruz de Cristo, continua sendo um grande repelidor de todo demônio, de toda a ordem do inimigo. Por quê? Porque cada vez que nós olhamos para a cruz de Cristo, é colocado na cara do demônio aonde ele foi derrotado por Jesus. E não tem outro jeito de nós derrotarmos o inimigo se não seja também nós vivendo as nossas cruzes, nós assumindo a nossa cruz e dia a dia unindo as nossas cruzes a uma única cruz que salva,
que é a cruz de Cristo, que é a bendita árvore da cruz que nos salvou e que nos resgatou de uma vez por toda para uma vida em abundância. Hoje somos gratos. Hoje somos gratos. Por isso, no dia da Sexta-feira Santa, na ação litúrgica da Paixão do Senhor, nós fazemos um ato de veneração profunda, né, que a igreja chama de adoração à cruz. Lembre-se, nós não estamos adorando um pedaço de pau, nós estamos adorando a cruz de Cristo. Na Sexta-feira Santa, quando nós beijamos a cruz do Senhor, nós estamos beijando a paixão de Cristo. Não é um pedaço de pau. Não beijamos um pedaço de pau, não adoramos um pedaço de pau, mas adoramos o sacrifício de Cristo. Adoramos a árvore bendita da cruz, porque foi lá que Jesus subiu. E porque ele subiu ali, a presença dele santifica todas as coisas. Então nós adoramos a paixão de Cristo. A paixão de Cristo na cruz. Sim, na cruz, visível para cada um de nós, para que fique bem claro e estampado diante de nós. A teologia nos ensina que Jesus na cruz é a fotografia do pecado. Quando nós olhamos aquilo que nós tínhamos que pagar, Jesus pagou por mim e pagou por você. Hoje nosso coração se alegra no dia da exaltação da Santa Cruz e dizemos: bendita a árvore da cruz, porque foi no madeiro da cruz que Jesus derrotou o inferno, a morte, o inimigo e tudo aquilo que poderia nos fazer perder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.